E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre Internet Primer. Então, se você está assistindo esses vídeos na ordem que a gente recomendou, a gente está prestes a passar por uma mudança cultural. Agora a gente vai falar sobre a internet e as tecnologias web. Então, até agora a gente usou realmente muito C, a gente apresentou Python, e a gente praticamente fez todos os nossos programas na linha de comando, no terminal. E assim que os usuários interagem com o programa que a gente escreve, eles fazem na janela do terminal e pronto, acaba ali. Às vezes a gente pode ter dados persistentes que permanecem depois, mas basicamente é isso. Tá na linha de comando. É a única maneira que o usuário pode interagir. E a partir daqui a gente vai começar a transição para que os usuários possam interagir com os nossos sites, a web. Então a gente vai começar a escrever websites que não são escritos em C, mas sim uma variedade de outras linguagens de programação, incluindo JavaScript, Python, PHP e linguagens auxiliares de marcação que são HTML e CSS. Então vamos começar a falar sobre isso. Então antes da gente entrar na programação web em si, eu acho que é uma boa ideia a gente dar um passo para trás para dar dois para frente e falar sobre como os computadores e os humanos interagem na web. Portanto, esse vídeo é realmente uma cartilha, um guia básico para a internet. Agora, a ressalva aqui é que o CS50 não é um curso de redes, não é um curso de internet. Então, o que a gente vai falar aqui é de alto nível, é por cima. Não vamos entrar em detalhes de baixo nível sobre como tudo isso funciona. Mas se você estiver interessado nisso, eu recomendo fortemente fazer um curso sobre rede de computadores e podemos contar com uma ou duas mentiras inocentes com apenas o objetivo de esclarecer o entendimento geral. Dito isso, vamos falar sobre como a gente interage com a internet. Então, aqui estamos nós. Estamos ansiosos para entrar na internet, que aqui, como todos a gente sabe, está repleta de gatos. Dito isso, vamos falar sobre como a gente interage. Geralmente é algo como em casa, ou se você estiver no trabalho, você pode ser o nome da sua empresa. Não apenas uma opção chamada internet. Então, algumas coisas existem no meio quando queremos nos conectar à internet. Quais são algumas dessas coisas? Bem, vamos falar sobre isso. Também vamos falar sobre algumas das coisas importantes de que precisamos para poder nos conectar à internet. A primeira dessas coisas é o endereço IP. Então, provavelmente você já ouviu esse termo de endereço IP antes, mas você sabe o que significa? O endereço IP é basicamente um identificador exclusivo do seu computador em uma rede. Assim como cada casa, o escritório tem um endereço único para qual você pode sim enviar uma correspondência. Da mesma forma, todo computador, se quiser receber dados ou enviar dados, precisa ter um endereço exclusivo, que nesse caso é o IP, para que as informações sejam enviadas ou recebidas no local certo. Esse esquema de endereçamento é chamado IP, Internet Protocol, sobre o qual a gente vai falar em breve. Então, como é que funciona o endereço IP? Bem, o esquema basicamente era quando foi implementado pela primeira vez, dar a cada computador um endereço único de 32 bits. Isso é um monte de bits, são 4 bilhões de endereços. E geralmente, em vez de usar a notação hexadecimal que usamos anteriormente no contexto de ponteiros em C, para falar de endereço, a gente geralmente representa endereços IP de uma maneira um pouco mais amigável, representando os 4 como 4 clusters de 8 bits, representados como números decimais. E os humanos não falam hexadecimal com frequência, a menos que você esteja programando, mas pessoas que usam a internet não são necessariamente programadores. E assim torna fácil e acessível para eles falarem qual é o seu endereço IP, caso precise ligar para alguém para solucionar algum problema. É melhor fazer em formato de número decimal convencional mais comum. Portanto, o endereço IP se parece muito com isso. W, X, Y, Z, onde cada uma dessas letras representa um valor não negativo no intervalo de 0 a 255. Lembre-se também de que o número de 8 bits pode conter 256 valores distintos. E é por isso que nosso intervalo é de 0 a 255. E temos 4 clusters de 8 bits para um total de 32 bits. E portanto, o endereço IP pode se parecer mais ou menos com isso aqui. Esse tipo de endereço IP é um padrão genérico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos eles estão no intervalo de 0 a 255. Portanto, esse é um endereço IP válido. Lá na Universidade de Harvard, todos os endereços começam com 140.247.00. É assim que os endereços IP nessa área geográfica foram atribuídos. Naquela área geográfica foram atribuídos. Então, esse é o endereço IP que existe em Harvard. Então, como eu disse, se cada endereço IP tiver 32 bits, temos 4 bilhões para distribuir. Pouco mais de 4 bilhões. Mas a gente pode ver um problema, certo? Qual a população mundial agora? A população mundial passou dos 8 bilhões. Então, se em algum lugar ao norte, de 7 bilhões de pessoas, por exemplo, pelo menos no mundo ocidental, a maioria das pessoas tem mais de um dispositivo capaz de conectar à internet, e bem, eu aqui na minha mesa eu tenho 3, sem contar os que eu tenho em casa, isso é meio que um problema, certo? Então, temos pelo menos 7 bilhões de pessoas e apenas 4 bilhões de endereços. E cada dispositivo deve ser identificado exclusivamente. Então, a gente desenvolveu algumas soluções alternativas para lidar com esse problema. Algo chamado endereço de IP privado, que não vamos abordar nesse vídeo. Mas basicamente permite que a web, a internet, finja um pouco que você tem um endereço único, tem endereços privados e em seguida canalizando por meio de um endereço único, que é compartilhado por muitos computadores diferentes. Ou seja, é um IP variável. Mas isso não é realmente uma solução de longo prazo. Mesmo esse conceito não vai durar para sempre. E a gente precisa ter uma maneira diferente de lidar com isso. Então, como eu disse, a gente tinha cerca de 4 bilhões e um pouquinho mais, mas isso não deve ser bom o suficiente, certo? E assim, a maneira como foi decidido lidar com isso é criar endereços IP mais longos. Então, em vez de endereços de 32 bits, agora a gente tem endereço de 128 bits. Em vez de 4 bilhões de endereços, agora temos um grande
grande número de endereços que é 340 bilhões. Bilhões. Muitos endereços IP. Esse novo esquema é chamado de IPv6, que é comumente referido. O esquema antigo é chamado de IPv4, que é um pouco problemático, pois esse problema é conhecido há muito tempo. E você vai ver isso no contexto de computadores e da computação, e então a gente é bom em antecipar problema, mas somos ruins em lidar com eles, embora sabemos sobre eles. Portanto, o IPv6 já existe há algum tempo e apenas nos 2 últimos anos começaram a introduzir gradualmente esses endereços IPv6 para eliminar gradualmente os endereços IPv4, mas a maioria dos lugares ainda tem IPv4, e ele se parece com o endereço de IP normal, só que eles são muito mais longos. Portanto, em vez de ter agora 4 clusters de 8 bits para o seu endereço, agora a gente tem 8 clusters de 16 bits, e 8 vezes 16 é 128, e nós o representamos na forma hexadecimal menos convencional, porque ter números de 16 bits significa que em vez de um intervalo de 0 a 255, a gente tem um intervalo de 0 a 65.535, é uma diferença grande. Então ter um monte deles juntos seria muito difícil de ler, então geralmente usamos hex apenas por conveniência. E portanto o endereço IPv6 típico pode se parecer mais ou menos com isso aqui. Certamente muito mais longo que o endereço IPv4 que a gente viu antes, mas esse seria o endereço IPv6 válido. Esse também é sobre o endereço IPv6. Esse aqui passa a pertencer ao Google. Observe que há um monte de zero aqui. Às vezes esses endereços podem ficar muito longos e como ainda estamos muito no início do IPv6, às vezes pode haver grandes blocos de zero que a gente ainda não precisa. Se você está lendo isso em voz alta, é 2001, 4860, 4860, 00000, 8844. É muito, né? Portanto, se você viu um monte de zeros, às vezes poderia haver um endereço IPv6 como esse, onde eles omitem os zeros e usam 2 pontos duplos. Tudo bem, no entanto, porque sabemos que deveria haver 8 pedacinhos distintos e assim, por implicação, vemos 4. Portanto, sabemos que deve haver 4 conjuntos de zero como este que os preenche. E às vezes você pode ver um bloco IPv6 assim, com 108 blocos separados, como a gente faz aqui. Pode vê-lo assim, e assim isso significa apenas que tudo que você não vê entre os 2 pontos duplos é apenas separado por zero. Então tá, agora que a gente sabe um pouco mais sobre endereços IP, como é que a gente pega eles? A gente não pode simplesmente escolher o que a gente quer. Se a gente fizer isso, poderemos acabar brigando com alguém pelo mesmo endereço IP, e isso certamente não é algo legal. Alguém pode ter escolhido anteriormente. Se tentarmos pegá-lo, teremos que lidar com um problema. Portanto, a maneira como a gente obtém o endereço IP é em algum lugar entre nosso computador e a internet, a grande internet lá fora. Algo chamado servidor DHCP, um servidor chamado Dynamic Host Configuration Protocol. É um grande bocado de texto, mas na verdade tudo que ele faz é atribuir você um endereço IP. Seu servidor DHCP possui uma lista de endereços que pode atribuir de forma válida, e ele vai lhe dar um, isso é praticamente tudo que existe, é só para isso. Antes do DHCP, essa tarefa de atribuir endereços recai sobre o administrador do sistema. Portanto, uma pessoa real teria que atribuir manualmente a seu computador o endereço quando você se conectasse a uma rede. Portanto, o DHCP meio que automatiza esse processo de fornecer um endereço IP, e é assim que você consegue ele. É apenas um programa rodando em algum lugar entre você e a internet que tem um banco de endereços de IP que pode distribuir. Quando você se conecta à rede, ele fornece um. Então, vamos revisitar esse diagrama aqui. Em algum lugar entre você e a internet existe um servidor DHCP, certo? Então, isso aqui é legal, isso é bom. Então, vamos falar sobre DNS agora. Então, a gente estava conversando sobre esses endereços IP. Sabemos que vamos identificar exclusivamente um dispositivo na internet e ele deve ter um endereço único. E poderemos visitar aquele endereço se quiséssemos. Mas você provavelmente nunca digitou algo como 192.168.1.0 no seu navegador, certo? Você não digita números em seu navegador, muito provavelmente. Você geralmente digita nomes legíveis por humanos como google.com ou cs50.harvard.edu, certo? Esses não são endereços IP, no entanto. Então existe esse serviço chamado Domain Name System, que a gente chama de DNS, que traduz endereços IP em palavras ou frases compreensíveis por humanos que são muito mais memoráveis do que lembrar um conjunto de 4 números ou em breve um conjunto de 8 números hexadecimais. E seria realmente uma catástrofe, certo? Então pense antes dos dias de telefone celulares. Você memorizou os números do telefone de seus amigos, pode ter ficado difícil depois de um tempo, mas você lembrava. Da mesma forma, se você deseja visitar vários sites, provavelmente não deseja se lembrar de vários números, você prefere se lembrar de um nome de palavras. Portanto, esse mapping, esse mapeamento, essa tradução de conjuntos de números para nomes legíveis para humanos, parte do DNS e as páginas amarelas da web, ou seja, listas telefônicas. Você pode pensar nisso como se fosse apenas uma lista enorme de 0000 até 255, 255, 255, 255. Que seria o número mais alto possível, ou seja, a casa dos 4 bilhões e uns quebrados. E eu os fiz de cima para baixo, mas o do meio é na verdade o endereço IP. Então se visitarmos 74, 125, 202, 138, aparentemente isso traduz naquele site dali. E, bem, nem todo nome que mapeia é realmente claro o que é, certo? Às vezes, algo
alguém que possui endereço IP pode nomear seu host com algo que na verdade não é. Por exemplo, esse endereço IP, se você for lá, é apenas google.com, mas o Google tem muitos servidores diferentes, então eles não podem chamá-los todos de google.com. Portanto, eles têm seu próprio sistema interno para traduzir google.com para qualquer servidor que esteja realmente conectado a esse endereço IP. E é outro sistema que existe para traduzir esse Google para google.com, mas a gente não vai entrar nisso. E da mesma forma, para IPv6, que a gente teremos páginas amarelas, ou seja, lista telefônica, que seriam muito maiores. E da mesma forma, no meio ali, foi difícil encontrar um endereço IPv6 que foge de ser legítimo. Mas eu encontrei um pro Google. Mas o site irlandês do Google. Mas se você fosse para aquele endereço IPv6 e se esse navegador fosse compatível com IPv6, isso levaria à página inicial irlandesa do Google e boa sorte. Mas isso tecnicamente não é inteiramente verdade, certo? Então esse sistema parece complicado. Se houver uma lista enorme de 4 bilhões de coisas a serem pesquisadas, isso é muito grande. Não há listas telefônicas o suficiente no mundo, certo? Se você ainda receber as páginas, as listas telefônicas, receber, reciclar, mas não receber todas as páginas amarelas existentes, você obtém uma lista local, certo? Que é o para quais você provavelmente vai ligar. E isso realmente é o que o DNS é. Se você pensar nisso, o DNS é apenas as páginas amarelas locais, ou seja, as listas telefônicas locais. E grandes servidores de DNS como a Google.com, eles estão na verdade apenas mais como bibliotecas que possuem uma cópia de todas as páginas e todas as listas telefônicas locais ou de todos os registros DNS locais. Portanto, não há realmente nenhum repositório de DNS completo na internet, assim como na lista telefônicas completas mundiais. Existem todos esses DNS locais de pequena escala que existem por aí e há serviços que os agregam, mas eles dependem desse sistema DNS menores atualizando suas informações para que tenham as informações mais precisas. Então, novamente, essa analogia é a grande agregação do sistema DNS, são como as bibliotecas que têm como cópia de todas as páginas de todas as listas telefônicas do mundo, mas eles próprios não atualizam esses livros. Eles dependem dos livros que chegam para que possam atualizar as informações se necessário. Portanto, o sistema DNS não é um bloco gigante, é descentralizado em muitos servidores. Portanto, agora sabemos que em algum lugar entre nós e a internet existe um servidor DNS e um servidor DHCP. Portanto, pontos de acesso, access points. Quais são nossos pontos de acesso? Bem, os pontos de acesso são os quais você provavelmente está bastante familiarizado ao se conectar com a internet. Essa é a rede que você escolhe, a rede doméstica ou a de trabalho que você tem. E eu estou generalizando o conceito de ponto de acesso aqui para fins de vídeo, de idade. Mas na verdade, há muitas coisas que podem ser agrupadas em pontos de acesso. Existe o conceito de roteadores, que é um termo geral que a gente usa, mas existem interruptores e coisas realmente chamadas de pontos de acesso que são separados desse conceito geral de access point. Mas basicamente o que acontece é que como IPv4 eu disse que temos esse conceito de endereços privados, certo? E em vez de máquina ter um endereço IP exclusivo, do qual a gente está esgotado, porque são mais de 4 bilhões de dispositivos de desconectar a internet, o que fazemos é atribuir endereço IP a um roteador. Aquele roteador, o ponto de acesso só na sua casa, por exemplo. E o trabalho do roteador é agir como fosse um guarda de trânsito, permitindo que todos que estão conectados a esse roteador usem o mesmo endereço IP para sair. Faz sentido? Portanto, todos em sua casa têm um endereço IP privado. Eles não podem se conectar à internet, ou a internet não pode falar com eles por meio desse endereço privado. Eles só podem falar com a internet através do endereço do roteador. E é o trabalho do roteador pegar as informações que você está enviando a ele e direcionadas ao local correto. As informações que estão entrando no roteador para que o roteador envie para você. Então, os roteadores são realmente dispositivos que estão, na maioria dos casos, pessoas possuem endereço IP público. Esse é o dispositivo que está conectado à internet. Então, como eu disse antes, uma rede doméstica moderna, o roteador, o switch e o ponto de acesso estão todos agrupados em um único dispositivo. Às vezes o modem também é incluído lá. Isso geralmente é chamado de apenas de roteador, mas é realmente todas essas coisas juntas. Redes de negócio de grande escala, ou as chamadas redes de longa distância, as WANs, na verdade mantêm esses dispositivos separados. Eles têm um switch, eles têm roteadores, eles têm vários pontos de acesso. Por exemplo, em uma universidade você verá coisas que se parecem com chamados roteadores montados em todo o campo. Eles são os pontos de acesso que fluem para roteadores, switches, etc., para transmitir informações, porque essas redes são tão grandes que o único ponto de acesso não dá para cobrir toda a sua área. Portanto, em grandes redes de negócio, divide-se em vários dispositivos separados para que a rede seja dimensionada e cresça, se necessário. Normalmente, em algum lugar entre nós e a internet, temos um ponto de acesso. E é com isso que a gente se conecta. E por lá podemos acessar a internet. Mas como eu disse no início desse vídeo, esse não é um vídeo sobre network. Portanto, não é toda a história. E eu meio que encobri isso. E talvez eu tenha deixado você um pouco confuso sobre como são essas coisas. Mas tudo bem, é só para um fim didático. A gente não precisa de tudo isso. É o suficiente para que você consiga avançar, basicamente, e entenda como funcionam as coisas. Então, recapitulando, o que sabemos é que temos essas redes privadas na nossa casa. E a gente se conecta a um roteador. Esse roteador está conectado à internet em geral. Mas tá, o que é internet em geral? Eu continuo dizendo isso, mas o que é isso? Bem, são todas essas redes individuais na minha casa, na sua casa, em todas as outras casas que estão conectadas entre si. É uma rede interconectada, uma interrede. Então, em vez de pensar na internet como uma nuvem gigante, essa coisa etérea que existe lá fora,
fora, ela é apenas uma conexão entre todas as redes. Então tá, a gente tem nossa rede local, e provavelmente não somos a única pessoa na nossa rede local tentando usar a internet. Provavelmente há várias pessoas de nós tentando entrar. E não somos a única rede que existe no mundo, certo? Também existem outras redes que estão tentando se conectar à internet, mas a internet normalmente não é uma entidade separada, ela é um conjunto interconectado de várias redes. Ela é apenas um conjunto de regras que permitem que essas redes, essas pequenas redes, a azul, a roxa e a vermelha aqui, se comuniquem umas com as outras. Portanto, não há nada com o qual todas estejam se conectando. Elas só estão se conectando entre si, certo? E assim, em algum lugar dessas redes, existem outros serviços que realmente queremos. Talvez seja na rede azul que tem o Google, na rede roxa onde mora o Facebook, e na rede vermelha talvez seja onde todos estão aqueles gatos. E assim, se quisermos obter informações sobre gatos, basta percorrermos essa cadeia de redes para obter as informações que queremos. E aqui eu representei a rede como todos sendo capazes de falar um com os outros. Só podemos falar com a rede, mas a rede não pode nos responder. Isso tecnicamente não é bem verdade, certo? Isso tudo é uma via de mão dupla. As informações podem fluir pelas redes de um lado para o outro. Mas bem, como é que ela faz isso? A internet é realmente um sistema de protocolos. E a gente vai falar sobre cada um deles aqui em vídeos futuros. Mas só dando uma recapitulação bem geral. A internet não é uma entidade separada, é um conjunto de regras que define como as redes se comunicam. Essas pequenas redes, essas redes locais com as quais a gente está acostumado, as pessoas em nossa casa, as pessoas na nossa escola, na faculdade, no nosso trabalho, todos compartilhando uma rede. E todas elas se interconectam e se comunicam. E é disso que se trata a internet. Então vamos em um vídeo futuro falar sobre alguns dos protocolos que compõem a internet para, com sorte, você ter um entendimento melhor e geral sobre isso. Bem, por hoje é só. Eu sou o Daniel, isso é CS50 e até uma próxima.